Deus. Duri. Merda. Tá procurando o que aí? Não sei, pra onde ir? Pra onde vão levar nós? Polo Norte? O Polo Norte, Polo Sul, Balaguer. Balaguer. Pelo jeito mais ou menos se ferrou. Era pra nós pousar aqui. E agora nós vamos pousar aqui no Polo Norte. Vamos pousar no Polo Norte. Fudeu, fechou o aeroporto. E agora? A gente tava olhando aqui pela janela. Tinha muita neve. Tinha muita neve, a gente não tava entendendo o que deu, né? A informação era bem básica, né? Não é uma região muito explorada, apesar de ter um potencial bastante grande. E aí, Marcos, muita informação? Informação overload aqui. Overload. O único problema é que as informações são tudo de 1900 e vovó era virgem ainda. Então informação nova não tem. Muita informação, mas nada que nos ajude a identificar o que já existe de via, né? Tipo, tem alguma coisa assim que diz a linha, mas croquis mesmo das vias, não tem. Muito pouca coisa. Bom, eu já tava escalando com o Vini um tempinho, né? E o Vini falou que, pô, seria irado a gente fazer uma expedição e tal, fazer um big wall. Então eu tava pensando, pô, onde seria o lugar mais acessível, assim, perto da Europa. Eu perguntei pro meu amigo Enzo Odo, um francês, um escalador forte. Ele falou, pô, o lugar mais acessível para Big Wall seria na Groenlândia. Aí eu pensei, porra, acessível? Groenlândia é mais perto do Polo Norte do que da Europa, mas vamos lá, né? Falei pro Vini, pô, Groenlândia tem Big Wall, parede de 1.400 metros e aí que surgiu a aventura aqui. Aviões, um barco e... Dois barcos. E trem, sei lá, eu acho que demorou uns 4 dias, né, para chegar lá. Então, foi bem uma aventura, mesmo sendo aqui na Europa. Quando o Marcos falou sobre a Groenlândia, eu comecei a puxar na memória e a Roberta Nunes já tinha feito uma expedição para lá e fizeram inclusive uma primeira ascensão de uma parede de 1.500 metros que saía a partir do mar. Foram meio que autônomos, com acesso através de caiaque, à parede. A partir daí nós comecei a buscar imagens e informações sobre a região. Já fiz expedição no mundo inteiro, mas chegando nesse lugar eu fiquei muito impressionado. Assim, a beleza natural, as formações rochosas, a geleira no fundo do vale, tipo mar, um lugar impressionante, incrível. É um paraíso na terra, né? Um paraíso dos escaladores também. Por fim, chegamos! Chegamos aqui! Paraíso da escalada! Paraíso, faz calorzinho. Lugar bonito para caralho! Caralho, né? Impressionante. Impressionante, que nem diria. Muita pedra. E faz mais calor que na Nortalic. Esperamos que siga assim. Animal. Aqui era o Kefil. Aqui o Ula. Mas o Ula é impressionante. O Ula é impressionante. Tem que abrir algumas vias aí. Algumas. Nós sabíamos que era possível pescar lá, mas não sabíamos quanto fácil ou difícil era. Já veio. Ah, não! Caralho.
Que foi? Tava, sei lá, 70 quilômetros de barco e se nós não levássemos toda a comida e não desse para pescar, nós ia ficar sem comida. A gente ia passar fome, eu acho. Segura, pião! No final nós calculamos mal a comida, mas por sorte era muito fácil pescar, então acho que nós comemos uns 30 quilos de peixe ou mais. E mais toda a comida que nós tínhamos, então A gente deu sorte, né? fomos salvos pela pesca fácil do lugar. Acabamos de chegar aqui no acampamento do Ula, meia horinha de pescaria e já deu um primeiro peixinho. Olha o tamanho do bichinho, para ter uma ideia. 4 palmos de peixe. Então, quando nós chegamos no acampamento base, tinha uma dupla de escaladores polacos. Eles já estavam há uns 15 dias lá e nos assustaram um pouco. Eles disseram que o dia antes de nós chegar era o primeiro dia que eles tinham conseguido escalar, porque o clima estava horrível. Assim. Às vezes abria até uma janelinha de bom tempo, mas logo depois já chovia. Então, disseram que o clima naquela temporada estava bem instável. Que não é normal, né? Na Groenlândia, no verão, normalmente o tempo tem janelas de bom tempo boas, assim, de quantos dias. Então nós já ficamos um pouco apreensivos com relação aos nossos objetivos. Hoje seria o primeiro possível dia de escalada da expedição, mas dizem que o tempo tá meio ruim esse ano. Tipo, tem uns polacos que estão aí, fazem 10 dias, eles escalaram um dia. Ontem tava bom quando nós chegamos. Hoje nós levantamos às 5 da manhã. E na metade do caminho da parede pro Nalo começou a chover. Então a condição ali tá um pouquinho feia. E nos 45 dias que a gente esteve lá, esse time foi embora depois de umas 3 semanas e veio outro time, um casal da Inglaterra, eu acho, Inglaterra, né? E foram só esses 2 times que a gente viu os 45 dias, então... Boa, estamos chegando lá. Quase lá! Estamos chegando lá! Tá Espero que esteja seca a pedra. A pedra tá bonita, mas o tá tempo bonito, tá feio. O tempo tá meio zelinha. Mas vamos lá, tô ansioso pro primeiro contato com a pedra! Vamos! O que você acha, Vinícius? Meu Deus, nunca vi tanta fissura. Né? Tem que estar sequinha pra não poder escalar. Depois de 4 jornadas, eu vou entrar em bordo. 4, 5, chegamos. 4, 5 bordadas e a gente chega no céu. Muita fenda. Muita fenda mesmo. O objetivo da expedição, na verdade, a gente tinha 2. O primeiro era para repetir a via Moby Dick, né, que seria repetir a via em livre, uma via bem famosa, aberta pelo Kurt Albert, que é o cara que praticamente inventou a escalada esportiva. E o segundo objetivo seria deixar a nossa marca lá e abrir uma via nova, né, ou no Ula ou no Nalo. Ula Mertorsuaq e Nalo Marsotok. Então a gente vai abreviar o nome aqui na Ula e Nalo. Ula e Nalo, porque senão nós vamos errar. Vim escalando a primeira enfiada. Diedro, irado. Um tetinho no começo. Tava um pouco sujo, mas a primeira enfiada eu acho que muita água escorre aqui. Tinha uma seção que estava molhada também.
enfiada foi boa, né? Ih! Boa, garoto! Já. Melhorou um pouco a sujeira, né? Sim. A gente estava bem preparado até, a gente estava escalando bastante antes da viagem e estava com todo o equipamento que a gente precisava para fazer conquista e tal, mas chegando lá, a gente, tipo, no primeiro, foi uma viagem bem longa e tal, bem cansativa, mas a gente estava motivado para escalar, então a gente chegou no acampamento, logo no dia seguinte a gente já queria fazer a primeira via. E a gente entrou de cara, foi fazer uma via no Nalo, que parecia até bem perto, assim, parede, é um lugar muito raro, porque não tem árvores, não tem nenhum ponto de referência nenhum, então tudo parece que ou é grande ou pequeno, você não tem referência. Então o Nalo parecia que era 2 horas de caminhada, mas a gente caminhou 5 horas, com tempo ruim, no frio e tal, fez um bivac bem frio até, e no dia seguinte a gente começou a escalar e numa parede de 600 metros a gente acabou fazendo 200 metros. Então a gente estava preparado psicologicamente? A gente pensou que estava, mas depois dessa empreitada a gente meio que tomou uma surra e botou o rabo entre as pernas e voltou para o acampamento, entendeu? Então a gente deu aquela dúvida, será que a gente está preparado? Primeiro dia de escalada e tomamos um sacode. Uma surra. 6 largos e... nossa, estamos destruídos. Acho que é a viagem, os 5 dias de viagem nos matou. Só pode ser. Só pode ser, não pode ser que seja verdade. Agora sim nós vamos precisar de porta LED para fazer via de 600 metros. Assim não dá. Normalmente a gente faz 6 largos antes do café da manhã, mas hoje não deu. Faltou ainda. voltou. Alguns metrinhos aí, digamos. Mas valeu o primeiro contato. Agora vamos ver como é que vai daqui pra diante. No meu caso, a minha experiência em Big Wall era basicamente nula. Nunca tinha raulhado, nunca tinha dormido em porta LED. Já tinha feito algumas vias com proteção móvel, já tinha feito algumas vias em solitário, mas a questão de escalar de Big Wall e escalada em móvel era muito pouca. Tive que contar aí muito com a paciência e com o conhecimento do Marcos, né? Mas até que para a primeira vez ele mandou muito bem. Então acho que foi uma parceria perfeita até, com a escalada forte do Vini e a experiência com as logísticas e com o equipamento minha, foi uma parceria perfeita mesmo. A Moby Dick é uma via uma das vias mais tradicionais, digamos, do ULA, né? Foi aberta, entre outros, por uma equipe de alemães, mas o mais famoso deles seria o Kurt Albert. Uma via de 1.200 metros, que quando eles abriram, ela foi graduada em 7C+, A1. Ou seja, algumas enfiadas eles não liberaram, eles escalaram em A0, em artificial. E a nossa ideia era tentar a via em livre, toda em livre, né? Mais um dia de Mordor aqui na Groenlândia. É estranho que vai variando entre paraíso quando tem sol e Mordor quando tá tempo ruim ou chovendo. Enquanto isso, para não desativar, o que nós estamos fazendo aí, Marcos? Fazendo inboard de leve, né? Um boardzinho, né? Pra não perder. Aqui no acampamento. Né? Deixar os dedos ativos, pelo menos. Senão, já era. Não chega na hora, apertar não tem força. No campo base, quando o tempo estava bom, era o paraíso, né? Eu ia lá, pescava, fazia um foguinho, cozinhava, um peixinho. Um pouquinho de boulder. Tinha uns boulders na base, dava umas caminhadas, tomar banho de rio gelado, caramba, mas enfim, era o que tinha. Dava para treinar, nós tínhamos um hangboardzinho, quando o tempo estava bom. Se estava ruim, aí tinha um lugar que tinha uma pedra,
que os polacos já tinham montado uma lona, então ali é um lugar que dava para ficar também um pouco mais protegido, e cozinhando, conversando, escutando música, lendo. Mas praticamente sempre quando o tempo estava bom a gente estava na parede, ou abrindo, ou limpando, ou equipando. E a gente só estava no acampamento base quando o tempo estava ruim, ou depois da chuva, porque demorava um pouco para secar a parede, secar as fendas. Então, mas fora disso a gente estava na parede trabalhando e tentando equipar essa via. Esperando o peixinho aqui. Oh, vida boa. Escuta isso só. Isso aqui é caro pra caralho no restaurante japonês. E ó, salmon skin. Snack. Delicious. Meu Deus. Direto do foguinho. Olha só, preparando marmitex pra parede. Pra aquilo ali. E aí, Vini, o que você acha dessa parede maravilhosa? Tá maravilhosa. Um pouquinho menor do que eu esperava, na verdade. Caralho, aqui na Groenlândia tudo é maior do que parece. Tudo é maior do que parece, até os peixes. Até os peixes. Mas é uma parede linda, gigante. Uma torre que parece que veio do Senhor dos Anéis. E o que a gente vai tentar fazer nessa parede aí? Primeiro vamos tentar repetir alguma, né? Pra ver se nós estamos... Então, tem a via tal de Moby Dick, que é o grau 7C+ francês, e vai mais ou menos naquele diedro do lado, no centro da parede, né? E depois vamos tentar botar uma nossa, né? Marcar o Brasil aí. Mosquitos. Muitos mosquitos. Mosquito não é uma exclusividade tropical. Não. Aqui no Ártico também tem. Mosquitos do Ártico. Então, depois da nossa primeira tentativa frustrada no Nalo, nós decidimos mudar um pouco o foco e decidimos atacar a via Moby Dick no Ula. E aí a nossa ideia era tentar a via inteira em livre, né? Que seria o grau 7C sugerido, 7C+, desculpa. 7C+ francês. E aí no primeiro dia, nossa ideia era fazer os primeiros 450 metros, montar o acampamento base e depois seguir a via em mais 2 dias. Aí o que aconteceu? No primeiro dia nós fizemos os primeiros 450 metros, mas quase morremos para raulear. A escalada em si era fácil, razoavelmente fácil, né? Era até 7A francês, mas ok. Umas rampas assim de granito, alguns tetinhos, então para raulear era horrível. Robeg ficava preso, porta-alegre preso. E a gente tinha que baixar. E a parede aqui, ó, 1.200 metros. Tá ligado a The Nose, né? No El Capitan, lá no Yosemite, nos Estados Unidos. Lá tem 1.000. Essa é 20% mais alta. Então vamos lá, chegando na base. A via sai por aqui assim.
sobe essa rampa e pega esse diedro aqui, ó. Depois segue. E a aderência também, como era uma aderência, carregando quase 70 quilos de equipe, foi bem difícil fisicamente, assim, não pelo nível da escalada, mas pelo trabalho em si de carregar todo aquele equipamento. Nós ficava brincando que tava fazendo crossfit na parede, né? Porque era fazendo squash Pode crer. Terrível. E aí chegamos no platô que tinha onde nós montamos o Portalegre e nós conseguíamos alguma previsão de tempo através de GPS por satélite. E aí nós vimos que o dia seguinte ia estar bom e depois o tempo ia virar e ia ficar horrível e nós não... Ou seja, nós tínhamos que fazer a via no dia seguinte, a via inteira e baixar. E aí no dia seguinte nós decidimos sair, fazer cume e começamos, não sei, 6 da manhã, um pouco tarde porque estava frio, então se atrasou um pouco. E saímos escalando, conseguimos liberar a maioria dos largos, mas teve algum que não ia dar tempo, ou nós liberávamos o largo ou nós fazia cume. Primeira enfiada da Moby Dick. Ih, vamos lá. Gigante Moby Dick, 1.200 metros. Esse tiozinho na cabeça aí. Foi uma festa da noite? Festa fantasia, ó. Isso é pra noite, que não escurece, né? Então... Eu esqueci o meu. Viu? Tá com inveja por quem tá falando. Claro, pô. 1 da manhã o sol já sai, é foda. A vista da janela. Agora sim tá ficando boa a via. 7C+, 7B+, 7B. Fenda, olha só, uma fissura all the way. Boa! Irado. Decidimos chegar no cume. Ainda assim, sei lá, nos últimos 3, 4 largos já tava, nas 3, 4 enfiadas já tava escuro. Eu lembro que era tipo 6B, 6B+, alguma coisa assim, escalando no escuro e totalmente gritando de uma garra a outra. Lutando, né? Lutando como se fosse uma via super difícil. Frio já, fome, porque já estava, sei lá, quase 20 horas sem parar. Aí chegamos no cume, escuro já, que lá escurece muito tarde, né? Tipo, meia-noite é quando escurece e 4 da manhã já está clareando. Sim. Aí chegamos no cume, aí deu uma energia assim, daí comemoramos, ficamos felizes de conseguir o primeiro objetivo. E aí iniciamos 4 horas de rapel até o Portalegre, chegamos no Portalegre praticamente destruídos assim. Aí dormimos e algumas horas depois eu lembro de me acordar assim com uma dor em todo o meu corpo. Nunca tinha sentido tipo, dor muscular assim de exercício. Foi o crossfit na parede? O crossfit na parede, as piores, eu ia me virar assim, era o corpo inteiro, não tinha um músculo que não doía. E aí já com uma tempestade assim, o Portalegre já estava molhando por dentro, vento, neve, né? Um pouco, nevou também. E aí acabou que nós ficamos 36 horas presos no Portalegre, porque nós não conseguíamos baixar porque estava muito ruim o tempo e frio. Mas enfim, nós ficamos tentando se recuperar das escaladas. E como é que foi passar 36 horas na companhia um do outro num espaço de 3 metros quadrados? Com uma pipoquinha até que a gente... fazia pipoca. Como nós estávamos muito cansados, nós dormíamos muito. A gente dormia bastante, falar a verdade. Estava praticamente hibernando. Mas contento também, né, de ter alcançado a primeira meta e o primeiro objetivo da expedição. 10 horas da noite, Vini no 7A e depois tem mais 2 largos. Começando a ficar bem frio, mas o cume é ali, aquele boulder ali. Cumbre!
Tamo no cume! Quietinho boa, Vini! Yeah, cume! Nossa. Olha só o visual. São tipo 11h30 da noite e o sol tá se pondo ainda. Daqui a pouco já tá nascendo. A gente vai rapelar no sol, vamos esperar o sol nascer? Irado. Chegamos. Agora a gente vai comer tudo que tem dentro dessa mochila, beber o restinho de água e vazar.